Então, primeiramente, bom dia a todos, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem for assistir a videoaula aí, tá? Não sei que hora que você vai estar assistindo. E hoje, galera, nós vamos estar dando início, né, a um novo módulo, né, um novo curso aí, pode-se dizer assim, que é o curso de montagem e manutenção de micros, tá, gente? Costuma ser chamado de MMM, né, que é a montagem e manutenção, tá? Eu vou estar explicando para vocês aí, né, sobre várias coisas do computador. Nesse módulo nós vamos estar aprendendo sobre o computador, né, em questão tanto da parte física quanto da parte lógica, tá? Instruções sobre outros assuntos, né, às vezes que não tenha a ver com o computador, pode-se dizer assim, mas você vai estar utilizando na computação, tá? E às vezes em qualquer local, em várias situações, que é importante, vai fazer parte da computação também, da informática. E no início desse módulo, né, nas primeiras aulas, nós vamos estar dando a introdução, claro, né, nas duas primeiras aulas, aí dá uma introduçãozinha, passa um pouquinho sobre a história, a evolução, né, sobre a informática, a evolução da informática, no caso, e tal. Então, os primeiros assuntos são mais teóricos mesmo, mas se vocês pegarem ali como é que funciona e tal, né? Galera, eu vou estar liberando aqui para vocês um material da aula de hoje, tá? Mas antes, o número da turma de vocês, tá, gente? Vai ser a 597 agora, tá? Então, ó, turma 597, tá? Esse TR seria a turma, tá, gente? Montagem e manutenção de micros, vai ser comigo, professor André, tá, gente? Não sabe? E vai acontecer toda segunda e quinta, 8 horas da manhã, tá bom? Então, eu vou estar aguardando vocês aqui, 8 horas da manhã. Normalmente começa um pouquinho depois de 8 horas, igual hoje, né? Começou 8 e pouquinho aí, justamente para esperar a galera entrar e tal. Mais para frente, se der certo, tá? Eu vou ver se eu altero o horário um pouquinho para mais tarde, para a galera dar tempo de acordar, levantar, lavar a cara, tomar um cafezinho, alguma coisinha e partir para a aula, né? Mas isso aí eu vou ver se é possível com a coordenadora, tá? Não é o momento. Então, continua às 8 horas da manhã, tá bom? Então, vamos lá, galera. O código da turma é esse, tá, gente? Então, para quem for participar da aula da turma 597, você é da aula de quê? Robótica, Matheus, né? Vai ser lá na sala pequenininha. Então, galera, esse aqui é o código, tá, gente, da turma, ó, tá? Então, quem quiser, vou mandar até para a galera que já está aqui, ó, o link no chat, para quem não acessou, beleza? Então, acessem aí, tá? E vamos lá, gente. Galerinha, eu tô liberando aqui já o material da aula de hoje, tá? Eu tô liberando um slide e uma videoaula, mas provavelmente eu vou substituir essa videoaula que eu coloquei por essa que eu tô gravando agora, né? Então, vou substituir, provavelmente. Não sei se eu vou deixar isso aí substituir. Se eu lembrar, né? Porque eu sou bem esquecido, eu substituo. Mas tudo é o mesmo conteúdo, né? A explicação não muda quase nada, né? Só o professor, se eu não me engano, que muda, né? Que eu acho que ele é o Ronei que está explicando nessa aula. Mas não tem problema. Vamos lá, gente. O primeiro material sendo liberado para vocês. E vamos lá. Deixa eu abrir aqui o slide. E vamos lá para a explicaçãozinha da nossa aula. Qualquer dúvida, perguntas, tá? Pode mandar aí no chat. Pode desbloquear o microfone, se você preferir. E perguntar, tá bom? Então, vamos lá, galera. Introdução à informática, gente. Hoje nós vamos falar sobre conceitos, histórias, evoluções, né? Componentes, utilização e tal, tá? Então, vamos lá. Essa aula foi criada pelo professor Ronei, tá, gente? Por isso que tem o logo dele aqui e tal, o nome dele. E vamos lá, galerinha. Primeiro aqui vamos falar sobre a história e evolução, tá? E vamos dar início nisso aí, galera. Então, o começo, gente, vale lembrar que os computadores são aparelhos eletrônicos que recebem, armazenam e produzem informações automáticas. E daí vem o termo, né, informática, os quais fazem parte do nosso cotidiano e cada vez mais o número tem aumentado no mundo. Galera, uma coisa, gente, bem no início, né, não existia essa palavra informática, claro, não era informática. Essa palavra aí veio, né, essa palavra que nós conhecemos hoje em dia é bastante falada, né? Hoje em dia pode-se dizer um foco de várias coisas, que na informática, ela surgiu de duas palavrinhas, tá? Que no caso já estão aí no slide, que é informação, e outra palavra é automática, né? E foi a junção dessas duas palavras. Mas por que que isso ocorreu, gente? Bom, antigamente, né, as informações, para elas chegarem a uma pessoa, era muito complicado.
Quando era informação que iria ser enviada, demorava muito. E essa pessoa, ela tinha que saber ler, porque vinha informação escrita, né? Não era um texto, não era um áudio, um vídeo, não existia isso, né? Não era uma realidade ainda. No áudio que tinha era televisão, rádio, isso aí era muito, tipo assim, eram poucas pessoas que tinham, né? E não tinha como conversar. Por exemplo, telefones. O telefone era o meio, mas quem tinha era rico, né? Então não tinha como. Aí os celulares vieram depois e tal, e a internet veio também, né? Com essa vinda da internet, gente, né, surgiu a informática, que é o quê? Seria eu pegar a informação e tornar ela uma informação automática, ao invés de ser uma informação difícil de se conseguir. Por exemplo, quando você tinha um trabalho acadêmico para fazer, um trabalho de escola, alguma coisa, antigamente, o que você tinha que fazer? Você tinha que ir, né, numa biblioteca, né? A biblioteca é gigantesca, quem nunca foi numa biblioteca grande, né? Biblioteca de faculdade, uma biblioteca pública mesmo, assim, topzera, galera, é muito grande, gente. São prateleiras e prateleiras de livro. Por exemplo, uma loja de livro, né? Por exemplo, a leitura, né? Leitura é um exemplo de loja. Lá você entra, você fica perdido com os livros. Agora, tipo, lá na biblioteca da mesma forma, não tinha ninguém para te ajudar. Era você lá, só olhava o nome que tinha lá e caçava. Depois de achar o seu livro, achar o livro que você queria para desenvolver aquele trabalho, você teria que, né, ler o livro, né? Você tinha que ler o livro para descobrir qual era o assunto que você queria pegar daquele livro. Se você não lesse, você não iria saber se estava certo ou errado. Então, você tinha que ler. Depois de ler, você ia fazer o seu trabalho acadêmico com base naquele texto que você achou, né? E isso não era só em um livro, tá, gente? Era vários livros. Você tinha que pegar vários livros, sair lendo eles, fazendo uma resenha deles, né? De todos eles, um resumo, né? Um trabalho acadêmico mesmo, tá? Então, dava trabalho, demorava, era bem desgastante, né? Você passava horas e horas ali fazendo aquilo. Então, a informação era bem manual, você tinha que ir atrás dela. Ela não, tipo assim, não, tem que ir atrás, eu tenho que procurar realmente. Hoje em dia, não, galera. Hoje em dia, você tem uma coisa chamada, né, os smartphones aqui, ó, esses carinhas, né, smartphonezinhos, né, os smartphones, tablets, né, computadores e assim por diante. Hoje em dia, está na palma da sua mão a informação. Aqui você tem biblioteca, você tem um monte de coisa, você tem plataformas de curso, vários tipos de conhecimento que você consegue fazer tudo através disso aqui, tá? Através dos computadores hoje em dia, né? E isso significa que a informação se automatizou. Ao invés de eu ter que ler um livro completo, eu só coloco o texto base, né? Ali a palavra base, a frase base, e ele já me traz ali textos relacionados àquilo ali. Então, é uma coisa que se tornou muito automática. Né? Não tem mais essa questão de eu estar procurando, demorando horas e horas lendo um livro, procurando alguma informação. Não. A informação ela se tornou automática. Por isso que tem esse nome informática, porque vem de informação automática, tá? Vamos lá, gente. Outra coisa, gente, computador, essa palavra. Vamos lá para a origem dela, como é que funciona, tá? Porque tem um significado, tem uma origem de computador, tá, gente? Eu acho que vocês nem sabiam disso. Mas vamos lá. Note, galera, que a palavra computar computador vem do termo computar, que por sua vez significa calcular, tá? Para quem não sabe, computar significa calcular, gente. Então, por exemplo, quando eu pego uma calculadora, eu estou computando, né? Então, eu estou com um computador na minha mão. Então, estou computando aquilo ali. Galera, mas hoje em dia, nós consideramos computadores esses dispositivos eletrônicos. Só que, antigamente, já existiam os computadores. Só que os computadores eram pessoas, né? Então, a empresa contratava computadores para eles computar, ou seja, fazer cálculos, e era uma profissão, pode-se dizer assim, né? Então, vamos lá. Sendo assim, podemos pensar que a criação dos computadores começou na Idade Antiga, já que a relação de contar já intrigava os homens, né? Antes de surgir os números, já se contavam. Eram usadas pedras, né, para se representar cada animal ou item, e até mesmo para medir o peso.
e assim eles teriam uma quantidade de pedras para comparar. Então, por exemplo, a contagem antigamente, galera, antes de surgirem os números e tal, né, era feito através de pedras, né, pedrinhas, tá? E essas pedras eram usadas como comparação de quantidade, né? Por exemplo, eu tenho 10 pedrinhas, ou seja, comparado, tipo, cada pedrinha é um bicho que eu tenho, uma galinha, vamos supor assim, eu estou na feira, antigamente, né, comércio. Tenho 10 galinhas, essas 10 galinhas estão no local, eu vou lá, tenho 10 pedrinhas para considerar aquilo ali. Daquelas 10 pedrinhas, vamos lá, vamos supor que eu vendi 2 galinhas. Tirei 2 galinhas, eu tiro 2 pedrinhas. Agora eu tenho aquela quantidade de galinhas, não seja a quantidade de pedrinhas. E ali o cara tem a noção de quantas galinhas ele ainda tinha ali naquele local. Tá? Então, já utilizavam as pedras para se contar, né? Bem antigamente mesmo. E, galera, no caso, gente, calcular, né, vem do latim, que é cálculos, tá? E cálculos, tá, gente? Olha lá, cálculos significa pedrinha. Quando contamos, nós estamos calculando. Ou seja, eu estou calculando, pedrinhas, calcular, né, o que eles faziam antigamente. Outra coisa, cálculos significa pedrinha, tá, gente? Um exemplo aí da pedra renal, né, da pedra nos rins, né, o cálculo renal. Então, você tem pedra nos seus rins, né? Então, cálculo seria o quê? Pedrinha. Então, você tem isso aí. E calcular é sinônimo de computar, gente. Então, o computador ele faz nada mais do que contagem, né? Conta, calcula, faz cálculos, tá? E, galera, computadores, como eu disse para vocês, eram pessoas que calculavam dados ou computavam os dados antes de computadores eletrônicos. Então, os computadores já existiam mesmo antes da eletrônica, gente. Porque foi uma profissão que a tecnologia tomou, né? Não existe mais isso aí. Tem algumas pessoas, né, que contam, né, que no caso são os contadores, tá? Que eles são pessoas que utilizam, né, os computadores para fazendo cálculos, ajudando nas finanças da empresa, várias outras coisas. Não é a mesma coisa que era antigamente fazer uma pessoa como computador, né, como calculador. Não, mudou bastante. Galera, aqui nós temos uma das primeiras máquinas de computar, tá, gente? Que no caso foi o ábaco, tá? Ele é um instrumento mecânico, tá bom? Ele é de origem chinesa aí, foi feito lá no século V a.C., tá bom? É um instrumento bem antigo, ele foi um dos primeiros computadores, considerado o primeiro computador, tá? E é uma espécie de calculadora, tá, gente? Onde ele faz operações algébricas aí através daquelas pedrinhas. Aqui nós temos um gifzinho do ábaco, tá, gente? Não sei se vocês já viram isso em algum local, e até hoje tem pessoas que utilizam o ábaco, né, para fazer cálculos, tá? Vamos lá. Então, esse aqui é o primeiro computador. Vamos lá, gente. Régua de cálculo, galera. Bom, no século XVII, o matemático escocês John Napier foi um dos responsáveis pela invenção da régua de cálculo, o primeiro instrumento analógico de contagem capaz de efetuar cálculos logarítmicos. Essa invenção foi considerada a mãe das calculadoras modernas, galera. Bom, gente, esse instrumento ele tinha 2 modelos, tá? Que no caso ele parecia uma régua realmente, que é esse modelo aqui desse lado aqui, ó, lado inferior esquerdo, e esse aqui do meio aqui, que é o outro modelo que é redondo, tá? E ele tinha um mostrador analógico, tá, gente? O que é um mostrador analógico? Ele não tinha display, não tinha tela, ele era através de números e um indicador, né? Então ele tinha ali e era a régua de cálculo já foi um dos primeiros, né? Foi no caso um dos primeiros com um mostrador, né? Uma calculadora moderna, pode-se dizer assim, tá? Comparado ao ábaco, né? Ao jeito do ábaco, para a régua de cálculo, já é uma evolução muito grande, mas comparado com o que a gente tem hoje em dia, não chega nem perto, né? É uma coisa bem ultrapassada. Nós temos também uma máquina chamada máquina pascalina, tá? Por volta de 1640, o matemático francês Blaise Pascal, tá, inventa a primeira máquina de calcular automática, que foi sendo aperfeiçoada nas décadas seguintes até chegar no conceito que conhecemos hoje, tá? Galera, esse aqui era a máquina pascalina, tá, gente? Ele tinha aqui as rodinhas onde você selecionava os números e tal. E aqui, né, no caso, a operação que você queria fazer. E aqui, ó, nesse visorzinho aqui, ó, tá vendo esses retângulozinhos? Então, ele mostrava o resultado daqueles cálculos, tá? E essa aqui era a máquina pascalina. Também comparado com as máquinas de hoje, com o que a gente tem hoje, já é uma coisa bem ultrapassada. Bom, esse aqui é a roda de Leibniz. Esse aqui foi muito importante, tá, gente?
Foi considerada a primeira calculadora de bolso, tá? Você poderia carregar ela para qualquer local, apesar dela não ser tão pequena, tá, gente? Ela era isso também aqui, mais ou menos, não é tão grande, mas também não é pequeno demais, né? Igual hoje em dia. E, galera, ela foi a primeira calculadora a efetuar os principais cálculos matemáticos, né? Os 4 principais. Adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Ela conseguia fazer esses 4 cálculos aí, tá? Ela foi criada aí pelo alemão Gottfried, eu não sei pronunciar o nome dele direito, Leibniz, o qual desenvolveu os primeiros sistemas de numeração binário moderno, que ficou conhecido como roda de Leibniz. Galera, ele foi o cara que deu origem, né? Ele foi um dos primeiros caras a criar essa lógica, né, do binário, tá, gente? 0 e 1, tá? Então ele deu origem aí ao que nós conhecemos hoje em dia, que os computadores utilizam até hoje, tá? Então ele foi um cara muito importante aí para a evolução. Bom, aqui nós temos outra máquina, essa aqui já era bem grande, tá, gente? Que é a máquina de Jacquard. Ela é a primeira máquina mecânica, pode-se dizer assim, que era programável, tá? Você poderia, né, programar uma instrução para ela, ela seguiria aquilo ali, bem parecido com o que os computadores de hoje em dia fazem, né? Você programa alguma coisa e executa aquilo ali, acabou, né? E vamos lá, gente, ó, ele é um tipo de tear. Tear, galera, seria o quê? Seria, não sei se vocês já viram não sei se vocês já viram falar numa roda de tear, que é aquela de criar tecidos, não sei se vocês já viram isso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu colocar aqui roda de tear. Roda de tear. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, roda de tear. Galera, isso aqui é uma roda de tear, tá, gente? Para quem não sabe. Aqui você pegava a lã, né? A lã, por exemplo, das ovelhas, você pegava ela e você ia girando essa roda. E ela iria criando uma linha, né? Um filetezinho de linha. E dali, dessa linha que você criou através da lã, né? Você conseguia criar tecidos, né? Então, através do tear, você conseguia criar aquilo ali. Existem vários tipos de tear, tá, gente? Não é só esse. Tem esse aqui, ó, que já cria o tecido pronto, né? Você pega linhas e junta. Tem esses aqui, ó. Não sei se vocês já viram, tá? Tem vários tipos de tear, tá, gente? Não é só um, não. Então, vamos lá. Isso aqui é uma máquina de tear. Bem manual, tá, gente? Uma pessoa que manuseia. E essa máquina aqui, esse computador aqui, pode ser assim, um computador, ele funcionava dessa forma, como se fosse um TA. E ele é capaz de controlar a confecção de tecidos através de cartões perfurados. Como é que funcionava isso, galera? Vamos lá. Bom, vamos supor que eu tenho um padrão de costura, né? E esse TA consegue fazer. Para a pessoa, né, não ficar lá fazendo o tecido manualmente, o que se tinha? Tinha um motor elétrico nele e ele seguia as instruções que ficavam em cartões perfurados. No caso, esse aqui, ó, tá vendo aqui essa parte aqui? Isso aqui são cartões perfurados. E cada cartão ali que tá, tem um padrão. E o TA ele vai seguir aquele padrão que está no cartão perfurado, né? Então, era uma forma de programar aquela instrução, né? Da máquina estar fazendo aquilo ali. Então, a máquina de Jacquard foi aí uma das máquinas importantes para essa questão da programação, no caso, né? Por exemplo, da entrada e da saída, né? Da entrada, o processamento e a saída. Por exemplo, os cartões perfurados eram a entrada. O processamento seria ali ele identificar qual é o padrão. A saída seria o tecido pronto, né? É o tecido de forma adequada. Então, essa aí já deu a lógica, a arquitetura básica dos computadores, né? Entrada, processamento e saída. Nessa época já tinha. Então, responsável aqui pela máquina de Jacquard. Vamos lá, nós temos aqui outra máquina, gente, máquina de Babbage. Ela é do século XIX, tá, gente? É um matemático em inglês, tá? Ele criou uma máquina analítica, tá, gente? Que, a grosso modo, é comparada com computadores atuais. Galera, essa máquina aqui, ela era programável, tá? Ela é uma máquina programável e tinha memórias, tá? Ela guardava instruções, tá? De uma forma bem grossa, tá, gente? Bem rústica, bem, né? De um grosso modo ali, como fala aí no texto, ela conseguia fazer isso. Então, ela já tinha memórias, entre aspas, não era eletrônico, tá, gente? Memórias eletrônicas, não, tá? E já tinha uma programação, né? No caso, galera, era tudo mecânico, gente. A programação era mecânica, a memória era mecânica, tudo era mecânico, tá, gente? Eram instruções ou partes a mais mecânicas que faziam aquilo ali. Então, era uma coisa
que deu origem aí à ideologia dos computadores atuais, tá? Também foi muito importante, né? Então, vamos lá, gente. Geração dos computadores. Vamos conhecer as gerações, períodos na linha do tempo, gente. Então, vamos lá. Gerações de computadores, com o avanço das áreas da matemática, engenharia, eletrônica, o computador, tal como os conhecemos hoje, passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. E é por isso que não existe somente um inventor. De acordo com os sistemas e ferramentas utilizados, a história da computação está dividida em 4 períodos, tá, gente? Eu vou chamar de 4 gerações, né, no caso. Galera, eu vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre cada geração, tá? Como é que funcionou, tal, como é que surgiu. Bem tranquila, porque são coisas que vocês devem saber, mas não são tão importantes, né? É só para vocês terem uma noção de como surgiu, né? Como é que funciona, às vezes até curiosidade e tal. Então, vamos lá. Galera, primeira geração, gente. A primeira geração ela foi de 1951 a 1959, tá? Então, pode dizer que ela durou 8 anos aí, né? Para ser mudada. E, galera, vamos lá. O computador de primeira geração ele funcionava por meio de circuito e válvulas, né, eletrônicas, as quais possuíam o uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia. Galera, antigamente, né, os computadores eles eram gigantescos, tá? Gigantes mesmo, grande. Era tipo assim, uma sala enorme, tá? Onde você tinha circuitos, conexões e várias outras coisas. Muitos cabos, muitos fios, né? E muitas válvulas, tá, gente? Que eram o que seria um processador, pode-se dizer assim, né? Que eram esses dispositivos aqui, gente, ó, tá vendo aqui, ó? Parece uma lâmpada. Então, isso aqui são as válvulas. Não é uma lâmpada, tá, gente? É uma válvula. E cada uma tem suas especificações, sua potência e tal. Só que, galera, essas válvulas aqui, elas ficavam incandescentes quando elas estavam funcionando, como se fosse uma lâmpada mesmo. E elas esquentavam para dedéu. Quente, ficava muito quente. E como necessitava de muitas válvulas nos computadores, muitas mesmo, tipo 19 mil válvulas, 10 mil válvulas, então 10 mil cada uma dessas aqui, tá, gente? E elas não poderiam ficar perto uma das outras, então tinha que ter uma distância considerável, né, de 15, 20 centímetros, vamos supor assim. E essa distância, né, fazia com que o computador ficasse muito grande, justamente por questão de aquecimento. E ali os cabos seriam muitos metros de cabo, tá? E um exemplo aí de computador que nós temos é o ENIAC, né, gente, que foi um dos computadores aí, né, que foi muito importante aí para a humanidade, tá? Computador criado aí na guerra, né, gente? Então, foi criado para guerra e tudo, né, para comunicação. E esse computador, galera, ele consumia muita energia, para vocês terem noção, ele consumia 200 quilowatts e ele possuía 19 mil válvulas, se eu não me engano, 800 metros de cabo, tá, gente? Para conectar essas válvulas, todos esses circuitos. Então, era muito grande, gente, muito. Era uma sala, tá, gente? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui algumas imagens dele. Tem algumas imagens aqui perdidas dele, mas... Vamos lá. Imagens. Vamos ver aqui o NA. Aqui, ó, gente, ó. Tá. Aqui, por exemplo, ó. Aqui nós temos um computador, tá? Aqui seria a entrada do ar-condicionado, porque como esquentava demais, tinha que ter uma ventilação, né? Resfriamento. Aqui é o computador, isso aqui faz parte do computador, tudo isso aqui é um computador, tá, gente? E para vocês terem noção, esse computador, ele é mais fraco que uma calculadora convencional que você compra na padaria hoje em dia, tá? Uma calculadora hoje em dia é muito mais forte que isso aqui. Então, galera, mudou muito, gente, para vocês terem noção, olha, o tamanho dessas coisas, gente, era muito grande, ó, a galera dentro do computador, tá? Pra vocês terem noção. Então, ó, aqui eram os circuitos, questão de controle, programação e tal. Então, era uma coisa gigantesca, gente. Normalmente são as mesmas imagens, tá, galera? Quase não tem imagem diferente, né? E era muito cabo, gente. Muitos cabos. Então, galera, era uma coisa gigantesca, gente. Isso aí foi até 1959. Até o surgimento do circuito do transistor, tá, gente? Então, vamos lá. Segunda geração, ela foi de 1959 até 1965, né? Ela ainda tinha dimensão grande, tá, gente? O computador ainda era grande, mas não era tão grande ali quanto, por exemplo, um computador valvulado, tá? O transistor, ele é um dispositivo que pôde se reduzir o tamanho do computador e aumentar a potência, tá? Ele foi a segunda geração. E ele era bem menorzinho, tá, gente? Bem menor.
tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu mostrar aqui. Nessa época, galera, os computadores começaram a ser vendidos comercialmente, tá? Para empresas e tal. Pessoas comuns não conseguiam comprar, mas conseguia, mas em questão financeira era muito caro. Só empresas que tinham muito dinheiro, né? Para a empresa que era o intuito, que era fazer cálculos, né? Para que uma pessoa comum vai comprar para fazer cálculos? Não tinha intuito, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Transistor. Galera, isso aqui é um transistor, tá, gente? Ó, tem vários tamanhos, várias potências. Ó, esse aqui comparado ao polegar, né? Vamos lá, tem vários. Ó, esse outro aqui comparado ao polegar também. Como vocês podem ver, é pequenininho, tá? Não é grande, gente, é bem pequeno. Só que eles têm uma potência maior, muito maior do que uma válvula, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, transistor versus válvula. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem uma comparação aqui entre o tamanho. Ó, esse aqui, ó. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Beleza, aqui nós temos uma válvula e aqui nós temos um transistor e outro exemplo de transistor, tá? É um exemplo. Tem vários transistores, tá, gente? Mas ele é bem menor. E uma coisa, esquenta muito menos. Isso possibilitou que eles pudessem, né, juntar mais os transistores, né, deixar eles mais próximos, porque eles iriam esquentar menos e se danificar menos, no caso. E o computador poderia aumentar a potência e diminuir o tamanho. Então, quando chegou os computadores de transistores, né, Vamos lá, aqui um exemplo de computador com transistores, tá, gente? Ó, esse aqui é um exemplo, né? Já era grande, né? Você pode ver que é um gaveta, uma caixa, né? Gigante, mas é bem menor. Aqui um outro exemplo de computador transistorizado, não usava mais válvulas. Esse aqui é um outro exemplo, como vocês podem ver, é bem grande, mas, né? É bem menor do que o que era antigamente, tá? Então mudou bastante. Porque você poderia aproximar mais os transistores, né? Você poderia aproximar eles. Então, essa aí foi a segunda geração. Terceira geração, gente, essa aí já foi dos circuitos integrados, que foi a união de vários transistores em um único chip. E foi aí onde surgiu a questão de utilizar chips, tá, gente? Chips aí de processamento, né? Ele foi de 1965 a 1975, né? 10 anos aí. E vamos lá, os computadores da terceira geração funcionavam por meio de circuitos integrados, os quais substituíram os transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização do computador pessoal começou. Foi quando as pessoas começaram a comprar computadores para casa, tá, gente? Para fazer algumas coisas, funcionalidades e tal, né? Já tinha funcionalidades. Que foi esse carinha aqui, ó. Circuito integrado. Tem vários modelos, tá, gente? Aqui nós temos exemplos, ó, esses aqui são circuitos integrados, tá? Todos esses aqui que estão aparecendo, beleza? São exemplos. E aqui nós temos, por exemplo, um computador. Altair, um exemplo de computador que utilizava circuito integrado, tá? Como vocês podem ver, já reduziu o tamanho e ele, né, tinha um tamanho aí de um computador convencional, só que não é nada parecido com o computador que nós temos. E galera, ele tinha algumas funcionalidades, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Que eram funcionalidades bem tops na época, mas bem simples para a gente hoje em dia, tá? Mas os circuitos integrados eles possibilitaram aí que o computador diminuísse o tamanho e tivesse uma potência muito superior, né? Ainda mais que os computadores antigos. Vamos lá, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse Altair 8800, que foi lançado em 1975. Ele foi o primeiro computador portátil, tá, gente? No caso pessoal, né? Para ser utilizado dentro de casa. E foi criado em massa, no caso, né? Aqui nós temos, ó, aqui era uma manchete, né? Uma divulgação sobre esse computador para o público, que era a era do computador em cada casa, um tópico favorito entre os autores de ficção científica, finalmente chegou. Então, vamos lá. Possíveis usos. Não era certeza. Era possível utilizar ele dessa forma se der certo, né, se você testasse. Calculadora científica. Sistema de alarme, né? Por exemplo, controlar alarmes de casas e tal. Né? Sistema de segurança, pode se dizer assim. Controlador de máquinas industriais. Piloto automático de aviões e barcos. E cérebro para um robô.
né? Então, você poderia utilizar ele dessa forma. Para a época era bem caro, era $1.000, né? Caro para dedéu na época, que tem muito tempo, mas era esse computador aí. Vamos lá, gente. Teletipo, gente. Bom, o teletipo ele era um tipo de interface, né? Um tipo de entrada de informação e saída, tá? Ele era um terminal, pode-se dizer assim. E vamos lá. Mesmo com o terminal de teletipo, você era obrigado a programar em Assembly, tá, gente? Assembly é uma linguagem, né, bem complicada de se desenvolver, uma linguagem mais raiz mesmo, né? Aquela bem antiga. Só que já tinha uma programação moderna, tá, gente? Não era mais Assembly. Só que eles eram obrigados, no caso do Altair, a programar, né? E não tinha uma programação, ninguém tinha desenvolvido ainda para o Altair uma programação mais evoluída. Havia espaço para uma linguagem de programação de alto nível, né, como é chamada. E isso chamou a atenção de 3 nerds de Harvard, Bill Gates, Paul Olin e Paul Gilbert, né, que foram aí importantes para a criação de sistemas operacionais. Bill Gates, você já sabe, né, Bill Gates e Paul Olin, né, são os criadores aí do Windows, né, que até hoje é utilizado. Na época era o MS-DOS, tá? Que foi o que eles desenvolveram. Esse aqui é o Bill Gates, tá, gente? Para quem não sabe. Nas horas vagas, eles tinham uma pequena empresa que tabulava dados de trânsito nas ruas de Seattle, mas ele nunca foi muito longe. Eles gostavam mais de computadores em si do que de aplicações, e a necessidade que a Misty nem sabia que tinham era perfeita. Galera, uma história sobre o Bill Gates, tá, gente? Não sei se vocês sabem, ele já foi preso, tá? E, galera, ele ficou rico, né? Vocês sabem que ele é um magnata, tá? Ele é um dos caras mais ricos do planeta. E, galera, tem uma história, não sei se vocês já escutaram isso, né? Uma vez o Bill Gates foi fazer uma reportagem, né? E a repórter, né, perguntou para ele, Bill Gates, como é que você conseguiu toda essa sua riqueza, né? Como é que você se tornou uma pessoa tão bem-sucedida, tão rica, uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Aí ele pegou um cheque, pegou uma caneta, né, e só entregou para ela. Coloca qualquer valor no cheque, o valor que você pensar aí. Ela, não, só fala, como é que você conseguiu essa riqueza? Ele coloca o valor no cheque, qualquer valor, o valor que você quiser aí, qualquer valor. Assina, coloca o valor no cheque. E ela não perguntou, ela questionou, não, eu só quero saber como é que você conseguiu toda essa sua riqueza e tal, para mostrar para o público e tal. Aí ele, eu vou repetir. Pega o cheque e coloca o valor que vier na sua cabeça. Ela não colocou. Ele pegou o cheque e rasgou. Tá bom. Aí ele falou, olha, como eu consegui minha riqueza foi que todas as oportunidades que eu tive, eu agarrei. E você não fez isso, você não faz isso. Você acabou de deixar uma oportunidade passar. Você poderia ser a jornalista mais rica e mais bem-sucedida de todo o mundo e você jogou isso fora. Eu ia doar esse dinheiro para você, o dinheiro que você colocasse aí eu ia doar. E aí a repórter perdeu o dinheiro, né? E então foi a lição dele, né? Ele agarrou todas as oportunidades que ele teve, né? E essa repórter não teve, o cara mais rico do mundo, né? Tá na frente dela, em vez dela assinar, colocar um valor lá, ó, dá 1 bilhão aí, tá bom. Ele ia assinar o cheque e ia dar 1 bilhão para ela, mas ela não agarrou a oportunidade, tá, gente? Então, o Bill Gates ele foi muito oportunista, tá, gente? Ele realmente, nas oportunidades que ele tinha, ele estava lá trazendo coisa para ele, tá? Bill Gates foi um cara muito esperto, né? Ele não tinha muita inteligência e tal. Assim, não tinha muita inteligência, eu falo assim, no meio da computação, tá, gente? Porque ele não sabe programar, ele não é programador, né? Ele tinha muita inteligência na questão de administração, oportunidades, criar situações e tal. E aí ele tinha muita inteligência. Outro cara aqui, galera, é o Ed Roberts, né? Que ele é o criador, né, do Altair 88, né? No caso, Bill Gates e Paul Olin, né? Eles ligaram, e Paul Gilbert, eles ligaram para o Ed Roberts, né? Criador do Altair, e perguntaram se ele estaria interessado, né, em um interpretador aí de linguagem Basic e tal, que é uma linguagem de alto nível por Altair. O Robert gostou da ideia e aceitou, né? Marcou uma reunião com eles aí e tal. E aí eles foram, no caso aí eles tiveram uma reunião, né? Vamos lá.
Além de nunca terem, no caso Paul Allen, além de nunca terem visto um Altair, nenhum dos dois, Gilbert não entrou na nova sociedade, tinha visto um Intel 8080, né? Tudo que eles tinham era um emulador do CPU 8008, que era um outro tipo de computador, gente. Era outro processador, que o Paul Allen havia escrito para um projeto anterior. O Paul Allen modificou aí, ele que era o programador, tá, gente? Ele que criou aí, pode-se dizer, o MS-DOS, o Windows e tal, ele que é o cabeça e desenvolvedor. E ele modificou esse código do que ele tinha para o atual que ele queria, né? Que era o computador aí do Robert, né? Do Ed Robert, né? E eles fizeram aí o sistema e funcionou muito bem, tá? E aí eles começaram a sociedade e tal. Aqui eu vou deixar um vídeo do Altair, tá, gente? Só clicar aqui se vocês quiserem dar uma olhada e vamos lá. E aí, galera, veio a quarta geração, gente, que é a geração que nós estamos, inclusive, né? A geração que é considerada atual. E vamos lá, gente. Apesar de todo o sucesso da verdadeira febre criada pelo Altair 8800, a MITS, né, não teve um destino muito feliz, né, que é o criador do Altair lá. Em 1977, ela faturava o equivalente a hoje, né, 26 milhões de dólares, mas era pouco, tá, para a empresa e tal, para manter tudo, desenvolvimento e tal, né? O Altair 8800 era vendido a preço de custo e o lucro vinha das expansões, e todo mundo estava produzindo expansões, além de clones e derivados estarem surgindo de todo lado. Na verdade, em 77 ele já estava mais que obsoleto, ainda mais com a introdução em abril de uma tal de Apple, né, o tal de Apple II. E foi aí que surgiu o Steve Jobs, né, onde ele tinha ali os computadores da Apple. Gente, vamos lá, depois nós vamos falar sobre isso. Galera, a quarta geração ela foi ali de 1975 em diante, até hoje, tá, gente? A quarta geração. E vamos lá, gente. A quarta geração, gente, são os microprocessadores, tá, galera? Vamos lá, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, microprocessador. Vai aparecer aqui a quarta geração, gente, é o que nós temos hoje em dia, que é isso aqui, ó, tá? São esses chips aqui, né, que vai no computador. Esse aqui, tá. Galera, para vocês terem noção, cara, tem um vídeo no meu tio, lá no meu tio mexe com o computador e ele tem alguns chips antigos. Cara, tem um processador, gente, que ele é como se fosse uma memória RAM, tá, gente? Ele não é chip assim. Ele é como se fosse uma memória RAM, ele é encaixado em um slot. Eu esqueci qual é o processador, gente. Eu tenho que ver depois. Se eu achar depois, eu mostro para vocês esse processador. Vou ver se eu acho o vídeo e eu mostro para vocês, tá? É bem estranho, bem estranho. Foi a primeira vez que eu tinha visto, foi lá no meu tio. Isso aqui foi a quarta geração, tá, gente? São os processadores, microprocessadores. Inclusive, eu tenho um aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aí na minha câmera aqui, ó. Esse aqui, ó, por exemplo, galera, esse aqui ó, é o microprocessador, tá? Aí aqui em cima tem uma pasta térmica, tá, gente? Que é o que aqui vai um cooler em cima dele, e aqui vai os contatos dele, cooler, e aí ele dissipa o calor, né? Porque tem uma pasta térmica aqui, tem uma pastinha branca que ajuda a transferir o calor para o dissipador de calor. Inclusive, galera, vão ter algumas aulas práticas, tá, gente? Vocês eu vou avisar vocês, né, para vocês estarem vindo até a escola, para vocês estarem participando dessas aulas práticas, né, estarem manuseando o computador e tal. Né? Não é obrigatório estar vindo, tá, gente? É só opcional, só se vocês quiserem mesmo. Mas eu recomendo vocês estarem vindo nesse modo presencialmente, tá, gente? Mais interessante, mais intuitivo, você vai aprender mais, tá? Dá para aprender à distância? Dá, numa boa, mas recomendo você vir presencial, tá? Vai ser mais interessante para você. Então, vamos lá, continuando aqui. Galera, então vamos lá falar um pouquinho sobre a Apple, né, já que nós começamos. E aqui nós temos os fundadores da Apple, tá, gente? Que é o Steve Jobs e o Steve Wozniak, né, que é esse carinha aqui. E, galera, no caso aqui, o Apple I, tá, gente? Que é esse computador, ele foi lançado lá em 1976, tá? Foi lançado aí pelos dois, né, Steves. E, galera, ele foi lançado aí no dia 11 de abril de 1976, gente, que era o Apple I. Ele foi feito numa garagem com materiais manuais, né, materiais rústicos aí, como vocês podem ver, madeira, parafuso e tal, né? E foram fabricados, tem rumores aí, né, eles falam que foi fabricado 200 desses computadores, tá? Ele era vendido, tá, gente, a 666,66 dólares, tá? E esse preço por quê? Porque o Wozniak, ele gostava de números repetidos, tá?
vários números repetidos, por isso 6666666, né? Depois veio o Apple II, que ele já tinha uma aparência diferente, né? Evoluiu bastante, tá? Como vocês podem ver. Ele foi lançado em 1977, não 76, tem que estar 76, mas é 77. Beleza aí. Que é o Apple II, tá, gente? Foi o primeiro microcomputador, tá, pessoal, a ter um sucesso comercial. Foi bastante vendido, tá, gente? E aqui nós tínhamos a logo na época da Apple, né? Que era essa maçã toda colorida. Galera, nós temos aqui também uma empresa chamada IBM, tá, gente? Que é a IBM Corp, né? E eles lançaram um computador da IBM, né? Que também teve muito sucesso e até hoje a IBM existe, tá, gente? Um dos computadores mais fortes do mundo é da IBM, né? Por exemplo, o Summit da IBM, que custa 200 milhões de dólares, quase é mais de R$1 bilhão, né? Então, a IBM tem muito dinheiro, muita potência. E ele foi o primeiro computador da IBM, né? O IBM PC, né? O Personal Computer aí. Ele usava ali um processador Intel 8088, né? Ele utilizava o sistema MS-DOS, que era da Microsoft, tá? Essa época já tinha. E ele se tornou o computador mais vendido da história, tá, gente? Vamos lá, gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma empresa que muitos chamam de outra coisa, tá, gente? Vocês já ouviram falar da palavra Xerox, né? Como é que é? Eu vou ali tirar uma Xerox, né? Tirar uma cópia ali de algum documento. Galera, Xerox, gente, não é o nome para aquilo. Xerox era uma empresa que existia antigamente e o nicho dela, né, o que ela inventou? Foi a cópia, né? A fotocópia foi inventada pela Xerox. As máquinas eram da Xerox, a empresa era a Xerox. E aí as pessoas falavam que ia tirar uma Xerox, mas é o nome da empresa e não o ato de você tirar uma cópia. O nome daquilo é fotocópia, tá, gente? Não Xerox. Xerox é o nome da empresa, tá? E aqui nós temos a Xerox, né? E no caso ele era representado pela bolinha, tá, gente? Essa bolinha aqui, ó, com um X no meio. Galera, nós temos aqui os computadores da Xerox, tá, gente? A Xerox ela criou computadores durante um período e a Xerox foi ali o Xerox, no caso ali, tinham computadores, no caso nós tínhamos o Xerox Alto, tá? Que era esse computadorzão feio aqui, estranho, né? E depois nós tivemos o Xerox Star, tá, gente? Que foi lançado lá em 1981, né? Esse que foi lançado em 1973, né? E aqui em 1981. Então aqui nós já temos uma diferença de computador de um para o outro e funcionalidades, tá? Ele foi um dos primeiros computadores a ter uma interface gráfica, né, gente? Onde as pessoas poderiam estar mexendo ali. Galera, vocês conhecem a Lisa? Sim, mas não é a Lisa dos Simpsons, tá, gente? É o computador da Apple que se chama Lisa. E a Lisa é a filha do Steve Jobs, tá, gente? Para quem não sabe, Steve Jobs teve uma filha, né? Apesar dele... Ele era homossexual, para quem não sabe, né? Mas mesmo assim ele teve uma filha que chamava Lisa. E a filha dele, né, ele foi homenageada com um computador, tá? Que foi o Apple Lisa, gente, que é esse computador aí, tá? Computador bem feio, né? Bem estranho, eu particularmente não gosto, tá? E esse computador aí tem as características dele aqui do lado, tá bom? Mas esse aí foi um computador que foi lançado para homenagear a filha dele, que era a Lisa. Foi lançado lá em 1983, gente. Nós temos aqui o IBM XTS, tá, gente? Ele foi de 1984 a 1985, foi o primeiro computador lançado aí com o Windows 1, tá? Galera, o Windows 1 ele não tinha uma interface gráfica totalmente gráfica, tá, gente? Ele era o MS-DOS, só que melhorado. Então, o Windows 1 ele ainda era bem difícil de mexer, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ele foi lançado em 20 de novembro de 1985, tá, gente? Era necessário o MS-DOS 2.0, 256 KB de RAM e um disco rígido para executá-lo, tá, gente? Esse aqui era o computador da IBM, né? Aqui nós já começamos ali nos computadores da Apple Macintosh. Para quem não sabe, antigamente, né, como eu venho falando, os computadores da Apple eram chamados de Apple mesmo, tá? Tipo Apple I, Apple II, Apple Lisa, né? E o Macintosh veio depois, lá em 1984, gente. Foi o primeiro computador com apresentar uma interface gráfica com utilizador, ou seja, a interface gráfica funcional. Não era tipo uma interface melhorada, não, tipo o Windows 1. O Macintosh foi o primeiro computador a ter uma interface gráfica com o utilizador mesmo, né? Como se fosse as de hoje. Com sucesso de venda, gente. E, galera, essa foi a quarta geração.
Até hoje nós estamos na quarta geração, tá? Quarta geração ainda utilizamos. E, galera, quinta geração, a gente já se fala da quinta geração, né? E se fala que a quinta geração é a inteligência artificial, né? E aqui nós temos as características dela, por exemplo, o nascimento da inteligência artificial, que é o reconhecimento de voz, sistema de inteligência, né? Robótica, rede de alta velocidade, isso aí já temos, tá, gente? Tudo isso aqui que eu tô falando já temos. Computação distribuída, computação em nuvem, né? O cloud computer, computação em grade ou rede, já temos tudo isso, computação móvel, né? Computação ubíqua. O que seria a computação ubíqua, galera? Seria aquela computação onde você tem uma lâmpada inteligente, uma casa inteligente, um dispositivo que entende, reconhece a voz e tal, que está no seu convívio social, um relógio inteligente, um fone e tal, né? Isso aí seria a computação ubíqua. E a realidade aumentada. Tudo isso nós já temos, galera, né? Então, nós já temos aí que a quinta geração seria inteligência artificial. E, galera, é isso, né? Nossa aula. Aqui nós temos o que veremos na próxima aula, que seria arquitetura física e lógica, hardware, dispositivos, categorias, softwares, unidades de medida, mouse e teclado. Galera, alguma dúvida sobre o que eu passei? Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, galera, é isso. Vou liberar aqui o material para vocês. Ó, tô liberando material extra, tá? Deem uma olhada, que isso aqui é da hora, tá, gente? É bem interessante para vocês também. Tô liberando 2 materiais extras, tá? E tô liberando aqui um exercício. O exercício da primeira aula seria o quê, galera? Vocês vão criar uma redação, né? Com base no que foi aprendido hoje. Então, vocês vão criar uma resenha, um resumo, uma redação, tá? Fica a critério de vocês. Tem que ter 4 parágrafos explicando o que você aprendeu hoje, tá bom? Pode criar usando o Google Documentos, tá? Ou uma folha de caderno em mão e enviar a foto. Aí fica a critério de vocês. Pode utilizar tanto manual quanto através de editores de texto, tá bom? Com base no que foi aprendido hoje, tudo que eu falei, vocês vão criar um resuminho sobre tal. Vocês podem criar com base no slide também, tá bom? Então, essa vai ser a atividade de vocês. Galera, eu vou estar liberando a chamada para vocês, tá? Para vocês estarem respondendo. Não se esqueçam de responder, é muito importante, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, tá, gente? Eu perdi meu número profissional antigo, tá, gente? Eu tenho que arrumar outro, eu vou hoje arrumar outros, providenciar, e aí eu vou estar entrando no grupo e mandando uma mensagenzinha lá para vocês identificarem que sou eu, tá? E aí vocês podem salvar meu número e estarem, né, entrando em contato caso precise, tá bom? Galera, deixa eu só liberar aqui a chamada para vocês. Lembrando que nossa próxima aula é na quinta-feira, tá, gente? Então, aguardo vocês aqui na quinta-feira. E é isso, galera. Deixa eu parar a gravação,